Bom dia, bem-vindos aqui a mais um dia no mercado de criptomoedas com o mercado Bitcoin. No dia de hoje gostaria de vos falar aqui um bocadinho do impacto que o grande evento que vamos ter este mês, o halving de Bitcoin, tem no preço do ativo, na Bitcoin. Isto também falando aqui um bocadinho do impacto da questão dos ETFs spot de Bitcoin também nesta equação. Portanto, para vos indicar, neste momento, portanto, estão a ser minerados cerca de 140 blocos de Bitcoin por dia. E, portanto, cada bloco, quando é minerado, cada bloco é emitida, portanto, uma quantidade de 6,25 Bitcoins por cada bloco que é minerado. Nesse sentido, à velocidade de mineração atual, ou seja, estão a ser mineradas cerca de 900 Bitcoins por dia. Quando ocorrer o halving, portanto, nós vamos ver um corte para metade dessa mineração e, portanto, de 900 bitcoins, mais ou menos, que estão a ser mineradas atualmente, vamos passar para 450. Isto fará com que, obviamente, portanto, a nova oferta que está a ser emitida para o mercado irá reduzir e, portanto, nessa mesma equação temos que juntar aqui a questão dos ETFs porque neste momento é de onde está a vir a maior força compradora de Bitcoin do mercado. Para termos aqui uma noção, só no mês de março foram compradas pelos grandes fundos, portanto, ligados aqui aos ETFs spot Bitcoin, cerca de 66 mil Bitcoins. Isto contradiz aqui um bocadinho também aqui do lado da oferta aquilo que, portanto, foram produzidas cerca de 28.500 novas Bitcoins. Isto faz com que neste momento tenhamos aqui, portanto, a nova procura por parte destes grandes fundos está a superar cerca de 3 vezes a nova oferta de Bitcoin que está a ser minerada para o mercado. Nesse sentido, obviamente que isto é algo que tem um impacto bastante grande no preço e nós temos vindo a ver esse impacto que tem tido e agora com este evento que vamos ter agora neste mês, portanto, à partida será aqui para o dia 20 de Abril, portanto, isto ainda vai ficar mais evidente porque, na verdade, a nova quantidade de Bitcoin que é emitida para o mercado vai ser reduzida para metade. Portanto, se mantivermos esta procura a aumentar constantemente, que é aquilo que também se tem verificado e tem sido constante e diária essa procura por parte dos grandes fundos, falo aqui da BlackRock, Fidelity, etc., portanto, vamos ver que em algum momento poderá existir aqui um choque entre a procura e a oferta, nomeadamente porque, neste caso, a procura supera em larga escala e, no nosso entendimento, pode superar ainda mais a nova oferta que está a ser emitida, isto após o halving de Bitcoin. Neste caso, obviamente que estava aqui a falar numa perspectiva de mais médio e longo prazo, obviamente, daí, portanto, se falar muito da Bitcoin a 100 mil dólares ainda antes do final do ano. No entanto, obviamente que vamos ter dias pelo meio e vamos ter períodos pelo meio em que o mercado precisa de corrigir. É natural porque também o próprio retalho vai se adequando e à medida que o preço vai evoluindo, também é natural que exista pressão vendedora. E isso é o que se está a passar também aqui um bocadinho no dia de hoje, ou seja, nós vemos a Bitcoin que corrigiu aqui para a casa dos 66.500, portanto corrige aqui cerca de 4% nas últimas 24 horas. Também o Ethereum com uma correção de cerca de 5%, corrige para baixo dos 3.400 dólares e está neste momento a cotar a cerca de 3.360 dólares. Também a Solana com uma correção de cerca de 7%, veio para baixo novamente dos 190 dólares e está aqui na casa dos 183 dólares. E, portanto, o mercado acabou por seguir aqui um bocadinho também daquilo que é a tendência do ativo principal, neste caso da Bitcoin, tomando esse mesmo caminho e havendo aqui uma correção. Obviamente que a correção é mais expressiva naquelas altcoins que, portanto, são mais voláteis e têm menos market cap, obviamente. Portanto, podemos ver aqui o próprio NIR que perde cerca de 8%. Podemos ver aqui também, por exemplo, dar aqui como exemplo, o Atom perde cerca de 6%. Ok? E outras criptomoedas também que temos vindo a dar aqui destaque, também o Render Token, por exemplo, uma criptomoeda ligada a um projeto de inteligência artificial, perde cerca de 8% e está abaixo dos 10 dólares, portanto aqui a 9,44. Obviamente, falando aqui numa perspectiva e olhando para o mercado neste momento,
normalmente as pessoas tendem a olhar negativamente para estes dados e para estes resultados, principalmente aqui nas últimas 24 horas, mas na nossa opinião, claro, deve haver aqui, portanto, deve-se olhar para o mercado e neste momento para este panorama de uma maneira positiva, porque de facto são oportunidades que o mercado está a dar, é mais uma oportunidade para poder adquirir, não quer dizer que seja especificamente Bitcoin, mas outras criptomoedas a preços mais baixos e, portanto, é bom olhar como uma oportunidade e ver aqui, não só para adquirir algumas moedas ou até mesmo Bitcoin, mas também para poder reforçar posições se for esse o caso. Olhando aqui especificamente para o gráfico da Bitcoin, nós podemos verificar que tivemos um final de mês e final de trimestre também extremamente positivo, portanto fechámos o mês e o trimestre acima dos 70 mil dólares, e isto, portanto, é algo que tem um significado extremamente positivo, porque foi a primeira vez que tal aconteceu, e nesse sentido, portanto, é algo que já fica aqui um marco na história da Bitcoin, sem dúvida nenhuma. Portanto, fechámos o primeiro trimestre que foi fechado acima dos 70 mil dólares. No entanto, portanto, e um bocadinho ao contrário daquilo que era previsível, portanto, tivemos um recuo, portanto, nestes últimos 2 dias, já no dia de ontem, e também já estamos a ter ainda mais expressivo nas primeiras horas do dia de hoje. Como eu disse e como eu estava a dizer, a tendência no médio e longo prazo é uma tendência positiva e, portanto, isso rapidamente se vê olhando aqui para a perspectiva, portanto, que temos não só a perspectiva anual, mas também de longo prazo. Portanto, nós rapidamente podemos perceber que a tendência é positiva, apesar deste recuo. Mas de facto há que aproveitar estas oportunidades que o mercado está a gerar, porque efetivamente tanto na Bitcoin como depois também olhando aqui para as altcoins, nós podemos ver que de facto a tendência continua a ser extremamente positiva. Da parte do mercado Bitcoin, indicar também, e aqui para finalizar, que mantemos disponível o nosso CPC20, portanto é um produto mais na ótica de poupança, para quem pretende, portanto, ter investimentos mais diversificados. Tem aqui um produto que dá à carteira aqui uma perspectiva mais passiva e, portanto, para quem quer equilibrar aqui um bocadinho o risco da carteira, pode ser aqui uma solução, portanto, algo mais ao jeito, por exemplo, de um depósito a prazo ou de um certificado a forro, esse tipo de produtos mais passivos, e neste caso com uma rentabilidade anual de 7%, e para um período, neste caso do CPC20, de cerca de 3 meses, menos até do que isso. Portanto, na verdade, é um produto mais passivo, é um produto de taxa em que o capital que investe mantém-se estável ao longo do tempo, e depois no final do prazo recebe o capital investido mais os juros relativos ao período que esteve investido. Da parte do mercado Bitcoin, para já é tudo. Continuem a acompanhar o mercado e as nossas notícias que vamos dando, e se tiverem alguma questão, permanecemos aqui ao dispor. Continuação de boa semana. Muito obrigado.